Desde o último dia 31 de março, demos início aqui em nosso canal Mundo Rural Business a minissérie de 4 capítulos intitulada China, o que a imprensa brasileira não mostra. É uma parceria entre a equipe de grãos e a equipe de pecuária da Rural Business, que, caso você ainda não saiba, é a primeira agência independente provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores de commodities agrícolas do mundo, fechada a assinantes, e que há 29 anos opera neste mercado com um modelo de conteúdo inédito, já que aqui não perguntamos a vendedores ou compradores o que está acontecendo com os mercados. Todo o conteúdo é disparado diariamente por meio de nossas plataformas de informação, a partir do que pensam e elaboram como estratégia de mercado as nossas equipes de pecuária e de grãos, sem, repito, a interferência de terceiros. Mas decidimos divulgar esse conteúdo para além de nossas fronteiras por acreditar que as informações que temos em mãos são cruciais para qualquer um que opera no agronegócio de forma direta ou indireta, já que é de grande valia também para qualquer consumidor de alimentos desse gigante chamado Brasil. O primeiro capítulo dessa minissérie foi destinado ao mercado de carnes e está disponível para você assistir. O segundo deu enfoque às coincidências, um tanto suspeitas, que aconteceram lá na China nos últimos tempos, em meio à guerra comercial com os Estados Unidos, crise histórica de abastecimento de soja, óleo e carne suína e o surgimento do coronavírus, que foi batizado aqui na Rural Business de Corona Money. E para o terceiro e quarto capítulos, que apresentaremos hoje e amanhã, nossa equipe de grãos se empenhou num estudo investigativo com base em números oficiais do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é a autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio, para te revelar um lado meio que guardado a 7 chaves pelos chineses. Sim, é bem provável que você que está me vendo agora não tenha tido acesso a essas informações. E ao tomar conhecimento desses números, você vai com toda certeza entender duas coisas. A necessidade da China de jogar com informação, se utilizando de grandes veículos de comunicação e sites gratuitos espalhados ao redor do mundo para conseguir alimentar 1,5 bilhão de bocas todos os dias. A China concentra 20% da população mundial e tem apenas 8% da área agricultável do planeta. E a segunda certeza é o quanto o cobiçado Brasil precisa se personalizar, se profissionalizar, conhecer a fundo o que acontece no mercado chinês para não ser transformado num simples fazendão, pronto para garantir alimento barato, de qualidade e em abundância aos chineses. E nada mais além disso. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista de mercado de grãos aqui da Rural Business, responsável pelo conteúdo do terceiro capítulo dessa análise. Sabemos muito bem que no mundo dos negócios e em política não existem coincidências. Tudo é muito bem pensado para que poucos enxerguem a realidade e muitos acreditem e simplesmente repitam o que está sendo anunciado como verdadeiro. Psicologia nível 1 para qualquer ser humano que não queira ser tratado como gado, já que basta apenas uns poucos peões para colocar milhares de cabeças de gado para dentro ou para fora do mangueiro. Em 15 de janeiro, China e Estados Unidos fizeram pose para as fotos para anunciar a primeira fase de um acordo. O objetivo era acabar com a guerra comercial, que em março agora completou 2 anos, trazendo como foco principal, segundo o marqueteiro Donald Trump, o compromisso dos chineses em comprar bilhões de dólares em produtos agrícolas dos Estados Unidos. Desde antes disso acontecer, Tânia Tosi defende a tese de que a China não quer acordo algum com os americanos. O que os chineses querem, de fato, é limar Donald Trump do mapa político e evitar que ele seja reeleito. Afinal, existiria meio mais fácil e rápido da China reaver as facilidades que tinha antes da chegada de Trump ao posto de presidente e pegar de volta o imenso mercado que perdeu? Para a Rural Business, certamente não. Seria, portanto, um golpe de mestre. Claro que é impossível provar qualquer coisa a esse respeito, é só a tentativa de uma especialista em antecipar o amanhã hoje, tendo em mãos algumas novas coincidências a observar.
Desde que o tal acordo foi assinado com os Estados Unidos, a China praticamente sumiu do mapa. As compras de produtos agrícolas americanos vêm sendo mínimas. Os chineses preferiram jogar âncora aqui no Brasil para aproveitar as pechinchas oferecidas com a mágica de transformar cada dólar em mais de R$5. E eis que, de repente, em meio ao início de toda essa histeria do coronavírus, surge a Rússia, que, diga-se de passagem, é grande aliada da China, e decide negar acordo com a Arábia Saudita para reduzir a produção de petróleo, dando início a uma guerra de preço, que na avaliação da Rural Business foi o que afundou o mercado financeiro e o mundo na crise histórica e sem precedentes que vivemos hoje. E, coincidentemente, isso está garantindo à China, que é o maior importador do planeta, se abastecer de petróleo com os preços nos menores níveis em 28 anos, 60% abaixo de 3 meses atrás. A brusca queda de preços do petróleo está quebrando a indústria de gás de xisto dos Estados Unidos, a indústria produtora de etanol do país, derrubando os preços internacionais do milho e afundando os produtores americanos que, coincidentemente, formam a base eleitoral de Donald Trump, numa crise jamais vista. E tudo isso está acontecendo no momento em que a China não consegue mais equilibrar o seu mercado do milho, sendo forçada pela primeira vez na história a importar grande quantidade do cereal para garantir o seu abastecimento. Quanta coincidência, não? Veja só que impressionante. O que você tem nesse gráfico são 10 anos de história investigados pela equipe de grãos da Rural Business. Perceba no canto esquerdo da imagem que lá atrás, na temporada 2009-10, a China precisava importar só 1,3 milhão de toneladas de milho. Aliás, pouco antes disso, os chineses chegaram a ter expressivo excedente de milho, se consagrando como um importante fornecedor do cereal à Ásia. Mas a alegria durou pouco. Nos últimos anos, o consumo disparou e, por mais que a China faça de tudo para maquiar os números, já deve se transformar nesta temporada 2019-20 no 8º maior importador de milho do planeta, com aquisições de 7 milhões de toneladas, o que confirma aumento de 440% em apenas uma década. E aqui temos que te explicar por que essa mudança de rumo no mercado chinês é tão importante. A China luta há tempos para se manter autossuficiente na produção de milho, trigo e arroz, pois sabe que se vacilar, ficará ainda mais dependente dos Estados Unidos, país que quer a todo custo superar para tomar o posto de maior economia do planeta. Na soja, os chineses têm a América do Sul, e em especial o Brasil, que por anos viveu nas mãos de corruptos, presas fáceis para garantir que a China avançasse, comprando tudo o que encontrava pela frente. Não é de hoje que os chineses tentam dominar a produção, a exportação e a logística de matérias-primas básicas deste país, a fim de facilitar a compra de alimento barato para oferecer à sua população. E aqui cabe a pergunta: estariam os chineses cometendo algum crime? Estaria a China errada nessa estratégia? Claro que não. Errados estamos nós, que passivamente aceitamos isso a troco de migalhas, já que por anos a fio incutiram na nossa cabeça que os chineses faziam um favor em comprar a produção agrícola aqui do Brasil. Mas talvez tenha passado da hora de dizer aos chineses que não, vocês não fazem favor algum. A China depende do agro brasileiro, que precisa mostrar o peso que tem para ser respeitado. E é para isso e por isso que a Rural Business tenta mostrar nessa série que o agro brasileiro precisa de ser reconhecido como parceiro de todos os países dependentes da nossa produção. Mas fazer papel de bobo da corte, jamais. 2 gráficos e 2 realidades assustadoras que a China tenta a todo custo esconder, mas que a Rural Business traz à tona a fim de que você compreenda de uma vez por todas que usar informação ao seu favor não é opção, é sobrevivência para os chineses. O gráfico amarelo da esquerda nos mostra a representatividade da produção de alimentos básicos da China frente ao mundo. E o da direita em azul, o mesmo comparativo, só que revela o que a força de consumo representa frente a tudo que é produzido no planeta. Acompanhe de cima para baixo e vai entender bem o que queremos te mostrar.
A China colhe 29% de todo o arroz produzido no planeta e consome 29%, ou seja, não existe excedente, vive com a corda no pescoço. A China produz 29% do farelo do mundo e consome 28%. Aqui também não existe sobra. A China produz 27% do óleo de soja do mundo e consome 29%. Resultado, o país vive hoje o maior arroxo de abastecimento de toda a história. A China produz 23% do milho do mundo e consome 25%. De novo, está ferrada, já terá que ir para a ponta de importação. A China produz 17% do trigo do mundo e consome 17%, portanto, está no 0 a 0. E agora vem um item que merece destaque total. A China produz 5% da soja do planeta. Ouviu bem? A China produz só 5% da soja do planeta, mas consome 30%. Você ainda acredita que os chineses sobrevivem sem a produção do Brasil? É claro que não. A China cada vez mais opera com uma legião de colaboradores prontos para dar a notícia da forma que interessa apenas a ela, espalhando por aí na imprensa ou em sites gratuitos informações para fazer de você, o produtor, o investidor e o consumidor mais desinformados do planeta, a fim de que esse tipo de informação made in China corra pelos grupos de WhatsApp, causando imensos estragos no seu bolso. É importante observar que no Brasil é ainda mais fácil de pôr em prática essas manobras, pois por mais que a Rural Business lute, oferecendo pacotes de informação profissional a partir de apenas R$ 9,90 por mês, produtores, investidores e consumidores e demais agentes que direto ou indiretamente operam no setor perdem a chance de ter no bolso informação do gabarito desta que estamos te mostrando agora. Por falta de informação profissional, ainda tem muita gente que coloca o seu patrimônio e da sua família em risco, traçando estratégias de compra e venda de commodities agrícolas com base no que alguém, sabe-se lá quem e com quais interesses, fala de graça por aí. Acorda, mercado agro do Brasil. Assim que essa histeria passar, teremos uma década de ouro pela frente, dando emprego, garantindo renda e empurrando a economia desse gigante chamado Brasil para frente e para o alto. Então, não deixe essa oportunidade passar por falta de conhecimento profissional de mercado, porque isso é tudo que os importadores de matéria-prima do Brasil sonham. Eles, os importadores, temem ver você com juros baixos e inflação baixa. Eles temem ver você consumindo mais alimento. Eles temem ver você tendo acesso à informação profissional de mercado. Eles temem ver você operando com estratégia nesses mercados. Eles sabem que qualquer país do mundo, por mais rico que seja, democrata ou comunista, perde totalmente o controle quando falta matéria-prima e, consequentemente, comida na mesa do seu povo. Avante, agronegócio do Brasil, mais do que nunca, é só com informação profissional de mercado que vamos sobreviver.